Dois amigos, Mussa e Najib, viajavam pelas extensas estradas que circulam as tristes e sombrias montanhas da Pérsia. Ambos se faziam acompanhar de seus ajudantes, servos e caravaneiros. Chegaram certa manhã às margens de um grande rio, barrento e impetuoso, em cujo seio a morte espreitava os mais afoitos e temerários. Era preciso transpor a corrente ameaçadora. Ao saltar, porém, de uma pedra, o jovem Mussa foi infeliz. Falseando-lhe o pé, precipitou-se no torvelinho espumejante das águas em revolta. Teria ali perecido, arrastado para o abismo, se não fosse Najib. Este, sem um instante de hesitação, atirou-se à correnteza e, lutando furiosamente, conseguiu trazer a salvo o companheiro de jornada. Que fez Mussa? Chamou no mesmo instante os seus mais hábeis servos e ordenou-lhes gravassem na face mais lisa de uma grande pedra que perto se erguia esta legenda admirável: viajante, neste lugar, durante uma jornada, Najib salvou heroicamente seu amigo Mussa. Isto feito, prosseguiram com suas caravanas pelos intérminos caminhos de Alá. Alguns meses depois, de regresso às terras, novamente se viram forçados a atravessar o mesmo rio, naquele mesmo lugar perigoso e trágico. E como se sentissem fatigados, resolveram repousar algumas horas à sombra acolhedora do lajedo que ostentava bem no alto a honrosa inscrição. Sentados, pois, na areia clara, puseram-se a conversar. Eis que, por motivo fútil, surge de repente grave desavença entre os dois companheiros. Discordaram, discutiram. Najib, exaltado num ímpeto de cólera, esbofeteou brutalmente o amigo. Que fez Mussa? Que farias tu em seu lugar? Mussa não revidou a ofensa. Ergueu-se e, tomando tranquilo o seu bastão, escreveu na areia clara, ao pé do negro rochedo, a seguinte inscrição: viajante, neste lugar, durante uma jornada, Najib, por motivo fútil, injuriou gravemente o seu amigo Mussa. Surpreendido com o estranho proceder, um dos ajudantes de Mussa observou respeitoso: Senhor, da primeira vez, para exaltar a abnegação de Najib, mandaste gravar para sempre na pedra o feito heróico. E agora que ele acaba de ofender-vos tão gravemente, vós vos limitais a escrever na areia incerta o ato de covardia? A primeira legenda, ó Sheik, ficará para sempre. Todos os que transitarem por este sítio dela terão notícia. Esta outra, porém, riscada no tapete de areia, antes do cair da tarde terá desaparecido, como um traço de espumas entre as ondas buliçosas do mar. Respondeu Mussa: é que o benefício que recebi de Najib permanecerá para sempre em meu coração. Mas a injúria, essa negra injúria, escrevo-a na areia com um voto, para que se depressa daqui se apague e desapareça, mais depressa ainda desapareça e se apague de minha lembrança. Assim é, meu amigo. Aprende a gravar na pedra os favores que receberes, os benefícios que te fizerem, as palavras de carinho, simpatia, estímulos que ouvires. Aprende, porém, a escrever na areia as injúrias, as ingratidões,
as perfídias e as ironias que te ferirem pela estrada agreste da vida. Aprende a gravar assim na pedra e aprende a escrever assim na areia e serás feliz. Bonito de conhecer isso, eu tenho assim. O Cristiano tá lá ouvindo. Eu sei. Tô com um recadinho dele aqui. Ele me ligou agora, tava bem escutando o som no fundo. Maravilha. Neném do Marcelo, não sei se essa semana. Dia 24, 21. Hoje é 21. Vamos esperar. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Caminho do Senhor. O programa que tem por objetivo divulgar o Evangelho de Jesus, porém em espírito e verdade, à luz da sagrada lei da reencarnação. E o programa Caminho do Senhor vai ao ar às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30, através da nossa Rádio Rio de Janeiro, ZYJ 462 em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade. E você também que viaja ou que vive fora do estado, do município, do estado e do país, né? Você pode ouvir o programa Caminho do Senhor através da Rádio Rio de Janeiro. Tem um link lá, um local onde você clica, ouça agora no www.radioriodejaneiro.am.br www.radioriodejaneiro.am.br. E antes de nós iniciarmos o nosso programa Caminho do Senhor, hoje estamos aqui João Nogueira, Henrique Parente aos microfones, os papagaios, né? É isso aí. Tentando repetir de forma mais próxima possível ao que Jesus nos diz, ao que Jesus nos disse, nos diz e sempre está nos dizendo, os seus ensinamentos. Ali na técnica o nosso Valdecir, e aos telefones a Elaine e a Oneida no 3386-1400. É isso aí, Valdecir, 3386-1400. Ligue e você vai passar o seu recadinho para nós aqui, para lermos na segunda parte do programa Caminho do Senhor. Também pode ligar para a nossa sede. Você, neste momento, o programa, estamos 12h10, quase 12h11, desse dia 19 de junho de 2011, e esse programa é ao vivo. Se você ligar para a nossa sede, 2564-2151, você vai deixar um recado na nossa secretária eletrônica, 2564-2151. E temos aqui um recadinho. Vocês ouviram o programa Clube da Fraternidade. Eu sempre confundo, desculpa Cristiano, desculpa diretoria da Rádio Rio de Janeiro, sempre dá uma confusão aqui na minha cabeça, mas é Clube da Fraternidade, que hoje vocês ouviram uma reprise, inclusive falou aí do desencarne da nossa irmã, queridíssima irmã Neuza Peluso, a quem nós admiramos imensamente. O desencarne dela já se deu há cerca de 10 dias, 12 dias mais ou menos. Então, esse recado é antigo, não leve em consideração, mas o Clube da Fraternidade e a Rádio Rio de Janeiro precisam de cada um de nós para continuar a programação espírita da Rádio Rio de Janeiro indo adiante e penetrando em cada lar, cada comunidade, para levar o Evangelho de Jesus para todos aqueles que necessitam. Mas, meus irmãos, olha só, hoje temos a página Aprende a Escrever na Areia, é uma lenda oriental, escrita por Malbataan, né? Esse escritor Malbataan, que fala exatamente de duas situações totalmente diferentes, né, Henrique? Duas situações em que será que nós nos deparamos com situações assim? Ou seja, a mesma pessoa que nos faz um bem imenso, numa outra hora, num outro momento, nos dá uma bofetada, mesmo que não seja fisicamente, né? Que seja uma bofetada com palavras,
um desgosto, uma decepção, como nós andamos o tempo todo vivendo nesse mundo em que temos as nossas dificuldades e cada um dos nossos irmãos tem as suas dificuldades de compreensão, de vivência no Evangelho. Muita gente, inclusive, diz assim, mas ele não é religioso, ele não é cristão, ele não é espírita, ele não é isso, aquilo. Mas nós até podemos ser, porque nós buscamos a vivência do Evangelho de Jesus em nossas vidas, a reforma íntima, a transformação de nós mesmos, do nosso reino de Deus, né, que está dentro de nós, para aperfeiçoá-lo, para melhorá-lo, para que nós nos tornemos dignos do nome de cristão. Não quer dizer que a gente não vai dizer, não, eu estou tentando ser cristão, ou estou tentando ser espírita, porque, na verdade, nós seguimos a Jesus, sim, mas em muitos momentos nós falhamos, não tenha dúvida. Nós ainda não estamos firmes na nossa vivência desse Evangelho que é luz para as nossas vidas. Então o que nós precisamos fazer é trabalhar cada vez mais. Emmanuel que diz que se viestes a cair, reergue-te e recomeça trabalhando, não é, Henrique? É verdade, João. Acho que quando a gente convive com alguém, como uma velha expressão, quem convive, vive com o outro. E no dia a dia a gente fica sujeito a todas essas questões, né, que estão sendo levantadas aqui a partir dessa página que você leu. A intimidade faz com que a gente mostre ser quem a gente é, como a gente está, na verdade, né, no nosso momento. Mesmo que o nosso interior ele esteja preenchido de bons valores, mas entre você viver ou praticar esses bons valores, tê-los em si e vivê-los, né, há uma certa distância, claro, que a gente precisa construir. Como nos ensina o Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Nós vamos pouco a pouco construindo a nossa identificação com a divindade, que é a herança que todos nós possuímos, né? Ou seja, temos em nós as qualidades daquele que nos criou. Nós herdamos de Deus isso. Que lindo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E aí a gente vai pouco a pouco construindo isso. E nessa caminhar, né, do dia a dia, a gente vai adquirindo valores e muitas vezes comportamentos inadequados. E à medida que a inteligência vai se desenvolvendo, a gente vai começando a aprender a compará-los. Só que a gente ainda não vive em si esses valores que a gente aprendeu a admirar. Mas pouco a pouco vamos integrando em nós esses valores e aí vamos vivendo. E acontecem essas coisas, né? Na história do Najib e do Mussa, ele tinha dentro de si, no caso Najib, aquele princípio maior da amizade, do amor ao amigo, de salvá-lo sem se preocupar consigo mesmo. Mas num outro momento, mais relaxado, mais tranquilo, ele se permitiu viver um outro lado, né? Esse é um grande problema nosso, né, Henrique? A gente fica atento, enquanto a gente está atento, né? Por isso Jesus diz, orai e vigiai, para que não caiais em tentação. É verdade. Né? E aí a gente fica atento, mas no momento de relaxamento, no momento que a gente se deixa levar pelas coisas da vida, né? Pelo dia a dia, aí a gente pode cometer certos atos impensados. Mas não dá pra gente ficar atento o tempo todo, pelo menos no nosso momento evolutivo, né? Não é. Então a gente precisa cada vez mais ampliar esses momentos que nós vamos estando atentos, exercitando essa atenção, né? Nós nos deixamos levar, primeiro nós nos deixamos levar totalmente, depois nós começamos a trabalhar intimamente para nos deixarmos levar menos, até o dia que nós não vamos nos deixar levar, inclusive os pensamentos maus, os pensamentos viciosos, as paixões, não vão nos arrastar mais porque nós já teremos nos livrado. Mas é preciso exercitar para que isso fique automático dentro de nós. É verdade. Isso me faz lembrar uma das figuras assim cristãs que mais me marcaram na história de todo o cristianismo, que é a figura de Paulo de Tarso. Então eu vinha até ainda há pouco lembrando... Saulo, ele mesmo. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, mais especificamente versículo 19, onde ele diz assim,
que miserável que eu sou, que não faço o bem que queria, mas o mal que não queria. Se a gente se apegar somente à frase, dá a impressão que Paulo está, né, ali se sentindo culpado e vai desenvolver um quadro patológico, neurótico, etc. e tal. Mas se a gente acompanhar a história desse homem, a gente percebe que no esforço dele do dia a dia, ele não está se comprometendo em transformar essa percepção dele a respeito do homem velho, como ele mesmo dizia, né? E dele não se apegar a isso. Era apenas a constatação da dificuldade que ele tinha para poder evoluir, crescer, amadurecer. Então, quando ele diz uma frase como essa, significa este momento. Mas a gente acompanhando a história, a trajetória de Paulo, a gente vê que ele se esforça sempre, todos os dias, até o fim da sua vida, para se tornar um homem melhor. E ele pôde terminar os seus dias dizendo aquela outra belíssima frase, né? Eu combati o bom combate, encerrei a carreira, não perdi a fé. Eu fui fiel aos princípios que eu disposei. Um dia lá atrás eu cometi um erro, persegui quando devia ajudar, mudei de ideia, entrei num processo de conversão, aquela metanoia que a gente tanto fala aqui há tantos anos, né? Ou seja, um processo de mudança de mente, mudança de atitude, de sentimentos. Ele tinha em si valores verdadeiros, valores superiores. Ele amava a Deus e queria cumprir, ser um bom servo de Deus nesse sentido, de cumprir os mandamentos. Exagerou, cometeu erros com os cristãos e cometeu outros como cristão. Primeiro contra os cristãos, depois com os cristãos, como cristão, aliás. Também, claro que menos, né, difíceis do que aqueles de perseguir. Mas ele, todos os dias, ele renovava as suas forças e continuou fielmente desenvolvendo em si esse estado. Ele, além de divulgar o cristianismo, ele também procurava viver esse cristianismo em si mesmo. Por isso que ele diz essa frase ao final da vida com muita tranquilidade. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então é um dos maiores exemplos que a gente pode ter no cristianismo, na história do cristianismo, para a gente ter assim, fora Jesus, que é o máximo, dos homens que estão, digamos assim, mais próximos de nós, do nosso comportamento, que Paulo era um homem. Claro, com certeza. E me faz lembrar aquela frase que Jesus cita, né? E que João, o evangelista, capta e coloca no Apocalipse, né? Ele diz o seguinte, quisera que tu fosses quente ou frio, pois se tu fores morno, te vomitarei das minhas entranças, isso aí, da minha boca. Da minha boca, enfim. O que quer dizer isso? Quer dizer que Saulo de Tarso, como Saulo de Tarso, ele era combatente, ele ia lá, ele era quente, ou melhor, ele era frio nesse sentido, né? De estar lutando, mas por um objetivo não cristão ainda. Ele estava ali tentando fazer com que o moisaísmo ele sobrevivesse e fosse realmente visto como a religião real e ideal para todos. Ele enxergava no cristianismo, né, que estava nascendo ainda, uma ameaça grande, como muitos irmãos, de forma sem perceber e até mesmo por falta de instrução, falta de conhecimento, querem combater outras doutrinas que estão surgindo. O próprio Paulo de Tarso, depois como Paulo de Tarso, ele diz: lê de tudo, retende o que é bom. Nós precisamos observar todas as coisas, não termos pré-conceito com relação a este ou aquele ensinamento, mas fazermos dentro de nós essa diferenciação e assumirmos, retermos o que é bom. Então, tem essa passagem no Apocalipse, e tem uma outra também, que ao final, Paulo de Tarso também cita: já não sou eu mais quem vivo, o Cristo vive em mim. Ele sentia, né, começava a perceber em si mesmo a sua herança, como lembrava há pouco, né, a sua herança divina, a presença do Cristo, não só como um espírito elevado que o auxiliava, como a todos nós, mas também dele começava a perceber em si mesmo uma mudança. Né? Paulo era um espírito desses espíritos superiores, digamos assim, longe de ser perfeito, mas que já possuía a têmpera necessária, o desenvolvimento psicológico, emocional necessário para poder cumprir o papel que cumpriu. Não à toa que ele era vaso escolhido, como o próprio Jesus disse. Ele se confundiu um pouco, mas depois recuperou e correu atrás do prejuízo. E o que a gente pode observar, Henrique, amigos e irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é que todos nós podemos passar por esses momentos de dificuldade de interpretação, de conhecimento e de ação no nosso dia a dia.
Todos nós podemos sim cometer uma injúria contra um irmão nosso e termos alguns irmãos nossos cometendo injúrias para conosco. O nosso trabalho, nós não devemos nos decepcionar com as nossas atitudes, muito menos com as atitudes dos outros. O que nós devemos fazer é começar a compreender, buscar essa compreensão, buscar esse entendimento, buscar esse entendimento também de que todos nós estamos numa faixa evolutiva, que essas coisas ainda são o normal do ser humano. O que nós precisamos é vencer esse normalismo, esse padrão ainda da humanidade, vencer isso, passar a ser um diferencial. Nós precisamos entender que nós seguimos ao Cristo. E como seguidores do Cristo, é ao Cristo que devemos olhar, para o Cristo que devemos olhar, os seus ensinamentos, o que ele, como ele viveu. Tem uma frase que o Olímpia diz, inclusive, é fantástica. É para a gente escrever e colocar nos lugares onde a gente costuma ver. Em meus passos, o que faria Jesus? É verdade. O que faria Jesus, né? Sabe o que me faz lembrar isso tudo, João? Uma coisa importante. Uma obra magnífica do nosso companheiro Allan Kardec, um grande discípulo do Cristo dos tempos modernos, que é O Céu e o Inferno. Quando a gente analisa, lê, estuda aquela obra, na segunda parte nós vemos os depoimentos dos espíritos que desencarnam, aquelas várias fases, né? Desde o espírito feliz até aqueles em situações muito difíceis, e a contribuição que cada um trouxe para a gente que está aqui com essa obra na mão estudando. A gente se depara diante da nossa própria consciência, em que não adianta a gente querer enganar, né? É ser o que a gente não é. Porque as leis de Deus estão dentro de nós, como diz aquela questão 621 do Livro dos Espíritos. Estão inscritos na nossa consciência. Então, o resultado disso tudo, né, a lei de Deus, ela atua em nós de acordo com a nossa própria consciência. Então, quando a gente pega um Paulo de Tarso, a gente vê que é um homem que está ali atuante diante da vida, cumprindo o seu papel, sendo quem ele era. Por isso que ele diz a frase que se tem da pouco, né, do homem que não fazia o bem que queria, mas o mal que não queria, esse ainda fazia. Ele lutava dia a dia com essas dificuldades, como todos nós lutamos. A religião não é para salvar a gente naquele sentido clássico, onde a gente constrói uma capa de um ser bonzinho, para que, como se estivesse enganando Deus, como na história mítica do Adão, em que depois que ele comeu do fruto, ele tapou as suas vergonhas, as suas genitálias, como se Deus não soubesse de nada, né? Tivesse aquela imagem que dá, uma imagem infantil, mas que diz muita coisa. Então a gente age muitas vezes como um Adão, ainda inepto, incipiente, sem um conteúdo ainda de maturidade, tentando enganar Deus a respeito das coisas, como se ele não conhecesse o fundo dos nossos pensamentos, do nosso sentimento. Então, a religião é para ajudar a gente a conduzir-nos para aquilo que a gente realmente é, que somos espíritos imortais. Verdade. E não para a gente construir um comportamento falacioso, onde a gente se veste de uma túnica, onde disfarça o que a gente realmente é. A gente tem que ser verdadeiro. É isso aí. A gente é o que é. A gente tenta, através da filosofia, da religião, da ciência, tornar-se pessoas melhores. Então, como diz o Herculano naquele livro maravilhoso, Revisão do Cristianismo, né, a religião tem uma função de nos conduzir à transcendência. Ela produz essa consciência de que um homem transcende a sua materialidade. E a moral nos conduz ao bem. Diz ele na mesma frase, complementando a frase. É a orientação da transcendência e o desenvolvimento do bem no ser humano. São essas coisas que ajudam a gente a se transformar numa pessoa melhor. E aí a gente aprende com tudo que chega às nossas mãos, aos nossos olhos, na nossa relação com as pessoas. Aí que a gente vai botar em prática realmente tudo que a gente está aprendendo, lendo, refletindo. É no contato com as pessoas, no contato com as adversidades da vida, é que a gente vai proporcionando a nós mesmos a salvação, que é a conscientização da nossa natureza divina, para que a gente possa, o quanto antes, nos identificar com os espíritos superiores, para viver aquilo que a gente só imagina. Porque a gente tenta criar um céu aqui na Terra, quando o céu não está aqui. Ele até está dentro de nós. Mas a condição que o planeta oferece não é ainda de um mundo feliz. É um mundo cheio de adversidades e dificuldades. Se a gente não conseguir ultrapassar, na linguagem religiosa cristã, né, a nossa justiça não for maior que a dos fariseus e saduceus, não entrareis no reino dos céus.
que é esse estado íntimo que nós temos quando nós fazemos aquilo que devemos fazer. Agora, entre essa coisa do fazermos aquilo que devemos fazer e realmente estarmos imbuídos disso e automatizados, há uma distância muito grande. Nós ainda não fazemos, como o Henrique lembrou, mas a gente vai fazer. Jesus diz, citando o Salmo 82, lá no versículo 6, lindo, né? Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então quer dizer que nós podemos. O Gonzaguinha tem aquela música que nós usamos como tema do CASEC, do Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Na verdade, vamos lá onde? Dentro de nós. Nós temos que ir para dentro de nós, fazermos a cada dia, a cada instante, a cada queda, a cada sofrimento, a cada dificuldade, a cada alegria, a cada momento da nossa existência, temos que construir dentro de nós o verdadeiro reino de Deus. Esse reino de Deus que não vem, como Jesus lembrou, com aparatos exteriores, mas vem com uma forma muito grandiosa de amor ao próximo, de compreensão do próximo, de fazer com que realmente nós sejamos uma verdadeira família. João, meus irmãos, não esqueçamos, somos filhos de Deus. Com certeza. É de Deus que nós somos filhos. Isso aí. Com isso, antes da gente começar a chorar aqui, né, Henrique? Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já com a segunda parte do programa Caminho do Senhor. Tá bom. Eu vou esperar pra depois. Não sabe, né? Aqui, ó. Você leu essa página? Eu tinha pensado no Paulo. Tá vendo? É tudo de acordo, cara. Estamos no ar, trazendo mensagens. Vou ler isso, depois o Jofra. Certo aqui, quarta? Terças e quartas. Ah, tá, eu não vi aqui, que saiu agora, não vi? Não. Essa semana não ouço. Terças e quartas. Iluminando os caminhos da felicidade. Iluminando os caminhos da felicidade. Sim, obrigado. É isso aí, meus irmãos. Este é o programa Caminho do Senhor, transmitido em 3 horários semanais. Aos domingos, das 12 às 13h30, e às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas. Não é mesmo, João? É isso aí, como dissemos já no início do programa, esse programa que tem por objetivo divulgar o Evangelho de Jesus, porém, como o Gastão costuma dizer, né, sem teias de aranha, sem rebuscos, sem palavras muito difíceis que vão causar uma confusão e não vão esclarecer nada. Mas este programa, ele é arrendado, esse horário, na verdade, estes 3 horários semanais são arrendados, são alugados à Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Essa é uma forma que o Caminho do Senhor tem também para ajudar a Rádio Rio de Janeiro a divulgar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, para todas as pessoas que necessitam, seja pelo rádio, seja pela internet. E você, se quiser nos ajudar, você pode, tem várias maneiras. Pode doar os seus objetos pessoais, né, em bom estado para o nosso bazar de caridade, para que nós possamos transformar em recursos para continuar as nossas tarefas, né? Nós temos várias tarefas, o Educando Corações, a Visita ao Abrigo Cristo Redentor e outras coisas mais que você pode nos ajudar. E estamos também na campanha da construção da sede própria do CASEC e do Caminho do Senhor, lá em Guaratiba. Nós temos lá, estamos construindo, já estamos na última laje, né? A terceira e última laje do prédio, e essa laje vai ser colocada nos próximos dias. Mas para isso ainda temos que embolsar todo o prédio, né? Por fora e por dentro. Por fora é a prioridade para que evite corrosão, danificação do que já foi construído, mas para isso nós precisamos da ajuda de vocês,